pessoal, começa mais um Diz Aí, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o espaço onde estudamos juntos a Palavra de Deus. Temos um tema todo especial que a produção separa pra gente e é o assunto do dia, que já já eu revelo para você. Se bem que se você está acompanhando pelo YouTube, você já sabe qual que é o tema de hoje. E se você ainda não conhece o nosso perfil lá, precisa conhecer. O nosso canal é o canal CJC Oficial. E lá você acompanha esse programa, caso você queira rever também. Tem a playlist do Diz Aí com muita coisa boa, muito conteúdo para você. Tem o Já É, programa na íntegra, CJC News, CJC Missão, é conteúdo a perder de vista, então fica à vontade, seja um inscrito e esteja com o sininho das notificações ativado, combinado? Pessoal, também posso passar aqui para vocês o nosso WhatsApp, é importante que você salve nos seus contatos, porque é através desse número que a gente tem uma linha de conexão entre você aí de casa e a produção do CJC. Fique à vontade para mandar a sua sugestão de tema aqui para o Diz Aí. Fique à vontade para mandar aquela fotinha assistindo ao programa que a gente gosta aqui de saber que você curte e que está assistindo, sendo abençoado através dessa programação. Então, salve nos seus contatos e envie a sua ideia de tema para o Diz Aí. E, por fim, você precisa conhecer o nosso perfil do Instagram também, @canal.cjc. Lá você vai conferir conteúdos exclusivos, bastidores, enquetes, muita coisa boa que você só vai conferir se for um seguidor do perfil do canal da Juventude Cristã lá no Instagram. Então não perde tempo não, já pega o telefone e procure por canal.cjc. Dadas as informações, já está inscrito no YouTube, está seguindo no Instagram e salvou o nosso WhatsApp, já mandou também a sugestão de tema. Agora sim a gente pode dar o pontapé inicial e, de fato, começarmos juntos o Diz Aí. Não estou aqui sozinha, a presença do Senhor está aqui conosco sempre, todos os dias, mas além também nós estamos recebendo um convidado que está voltando para o Diz Aí. Se está voltando é porque gostou, né? Assim esperamos. Seja bem-vindo mais uma vez, Matheus! Muito obrigado pelo convite, agradeço, Júlia, agradeço a toda a produção que me convidaram. E atendendo pedidos, estou aqui novamente. Que isso! E se querem ver Matheus aqui mais uma vez, manda no WhatsApp, né? Poxa, gostei dele, veio lá da região de Bangu para abençoar as nossas vidas. Quero Matheus mais vezes, então manda no nosso WhatsApp também. E Matheus, vou fazer aquela pergunta sem dar spoiler, hein? O que você achou do tema de hoje? Olha que tema, hein? Muito atual e extremamente importante que a gente vai trabalhar aqui nesse programa. Que mexe diretamente com emoções, com sentimentos, né? Com a cabeça da pessoa, só para você entender qual que é o tema de hoje, o assunto do dia, o qual vamos entender a visão da Bíblia a seu respeito. O assunto do dia é como lidar com a culpa. Você já se viu sentindo culpa, um sentimento de remorso? E é algo que acontece muito com as pessoas, e é atual desde o tempo da Bíblia e atual nos dias de hoje. Porque assim que a pessoa faz alguma coisa errada, eu acho que o primeiro sentimento que vem é o de culpa. Fiz alguma coisa errada, machuquei aquela pessoa, magoei, feri, fiz tal coisa que não agradou o coração de Deus. E vem uma culpa, um remorso no coração. Mas, Matheus, com suas palavras, explique o que seria a culpa. A culpa, querendo ou não, você até já deixou bem claro pra gente. Eu adiantei, mas eu também quero ver suas palavras. A culpa, ela nada mais fiz alguma coisa errada, já logo localizei que não era pra eu ter feito isso, aí vem a culpa. Aí logo mais a gente vai trabalhar sobre isso. Sim, até aquela pessoa que, poxa, não era pra ter comido aquele docinho. Verdade, A culpa de ter furado a dieta. Enfim, a gente vai falar sobre a culpa e ela existe em várias categorias, mas as principais eu até gostaria de falar aqui, aquela culpa, vamos colocar assim, do dia a dia, aquela culpa mais branda. Isso é um convite a você refletir sobre aquilo, refletir sobre aquele erro. É você visitar aquele erro, mas com o objetivo de fazer diferente, de reescrever uma nova história, de superar aquela culpa e seguir em frente, né? E, por exemplo,
a culpa, ela precisa existir de forma moderada, porque se não existisse, a pessoa machucaria a outra e não sentiria nada, né? A pessoa iria ferir os sentimentos das outras pessoas, ou até fisicamente, porque Sim. existem casos assim, e a pessoa não sente nada, não sente o mínimo de remorso, de culpa ou de arrependimento, aí a pessoa vira um psicopata, né? Verdade. Um sociopata, tem que ter cuidado com isso. Então é em dose moderada, mas o caso até, o cenário principal de culpa que a gente vai falar no dia de hoje é aquela culpa intensa, aquela culpa que sufoca a pessoa, ela não consegue mais respirar, não consegue mais viver normalmente após o fato acontecido. Isso destrói a capacidade dela de se reinventar, ela fica parada, travada no tempo, e é essa culpa que a gente vai falar no dia de hoje. Existe a culpa do dia a dia, digamos assim, aquela mais leve, mais branda, mas o assunto principal é essa culpa mais intensa. E de repente você está se vendo num cenário assim e não sabe o que fazer para sair. E pode estar se perguntando, será que Deus pode me ajudar? Será que na palavra existem conselhos que podem me auxiliar a sair dessa situação e de lidar com a culpa e superar? Então esse é o assunto do dia de hoje. Eu queria entender o que é culpa na visão do Mateus, né? E dentro do que ele estudou e do que ele pesquisou na Bíblia Sagrada, enfim, o que a culpa ela pode causar no ser humano, seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional também? Olha, é muito forte, né, acerca dessas 3 esferas que você colocou. Vou começar pela espiritual. Espiritual, né, a pessoa, a gente pode usar até o exemplo do Judas, né, que negou Jesus, né, ali traiu Jesus daquela maneira e ele teve a culpa. Né? Teve aquela culpa toda, devolveu as moedas, né, aos sacerdotes e, porém, ele teve remorso. Né? Se a gente for colocar no sentido de culpa, a culpa ela pode ser até usada por Deus, ela é de fato usada por Deus através do Espírito Santo para a pessoa buscar o arrependimento, né? Então, é de fato isso que a gente precisa estar fazendo, colocando já nos dias de hoje para a gente poder praticar. A gente precisa usar a culpa, seja no âmbito físico, eu machuquei alguém, ou no âmbito até no psicológico e principalmente no espiritual. A gente fez ali algo de errado, localizou a culpa, vou me arrepender e vou voltar onde eu caí. E pode ter algum reflexo no físico ou no emocional Sim. também? Olha, também, muito, muito forte também. Isso também pode ecoar por essas áreas também e vai ficar difícil. Pensa a pessoa que cometeu um erro, aí ela tá sentindo aquele peso no coração, aquele remorso. E ela, como Judas, né, você falou, não foi apenas no espiritual, ele foi usado pelo diabo ali, né, entrou no coração dele, mas ele podia ter se arrependido. Verdade. Não é? A gente não tem como imaginar, mas ele poderia ter se arrependido, porque estamos no tempo do arrependimento, no tempo de buscar ao Senhor, e se buscarmos, nós vamos o encontrar. Então, existe também essa diferença. Aquela pessoa que sente e fica apenas no remorso, Verdade. no ressentimento, vivendo aquela situação várias vezes num ciclo e não sai daquilo. Isso afeta o emocional em diversas formas, pode causar até uma depressão, ou no caso de Judas, atentar contra a própria vida. E isso é muito sério. Então, que você venha rever isso. E estamos aqui hoje para poder te ajudar, não através de nós mesmos, mas através da palavra que traz muitos conselhos a respeito. E a pessoa que sente esse remorso, que está sendo ali dominada pela culpa, como é que isso afeta não só a relação dela com as 3 áreas que nós falamos aqui, né? Físico, mental e espiritual. Mas como que afeta também a relação com as pessoas ao redor dela? Olha, isso é muito forte. Isso acaba, né? Muitas pessoas, se a gente for trazer para essa área, tem pessoas que se isolam, né? E como você pontuou muito bem, ficam depressivas, ansiosas e por aí vai, e pode ocasionar a mesma coisa que aconteceu com o Judas, de atentar contra a própria vida, sabe? Mas seria muito daquilo que a gente pode fazer com a culpa, né? O que a culpa pode me levar ao arrependimento ou ao remorso, o que aconteceu com o Judas? Esse caso de Judas, a gente precisa ressaltar de que a gente não quer que isso aconteça com você. Verdade. A culpa, existe um caminho, existe uma solução. Você não está num beco sem saída, você não está, mas eu estou no fundo do poço. Então,
faz o que você pode. O único lugar que você pode olhar estando no fundo do poço é para cima, né? Então, que você comece a buscar uma saída, que você comece a pedir ao Senhor, até porque Ele é quem tira de você toda a culpa. Aliás, Ele já tirou através do sacrifício de Jesus. Então, você tem à sua disposição. O Senhor, Ele quer te ajudar, Ele não quer ver você triste, não quer ver você dominado pela culpa. Ele quer ver você sendo livre. Ele enviou Jesus para te tornar livre. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente está aqui hoje para, através da palavra, poder te ajudar, porque é um assunto sério. Se a gente não cuidar, a culpa domina o nosso coração e a gente fica estagnado, parado na vida, parado no propósito, e Deus não quer isso para você. Já falamos sobre muita coisa e hoje eu estou aqui com o Matheus, que veio lá da região de Bangu. Qual é o nome da igreja? Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Magalhães Bastos. Isso, Magalhães Bastos. Veio de longe aqui para poder abençoar as nossas vidas e agora vamos poder ajudar alguém lá de casa que mandou uma situação. Ela vem enfrentando uma dificuldade e pediu um auxílio para a gente dentro da palavra, é claro. Quem mandou o caso foi a Ana. E ela escreveu assim: tenho 19 anos e sou da igreja desde criança. Sempre me esforço para obedecer a palavra e fazer o que é correto. Mas, mesmo assim, às vezes acabo errando. Uma das coisas que mais busco é evitar machucar as pessoas, mas mesmo sem querer, alguma atitude minha pode magoar alguém. E quando isso acontece, me culpo por dias e por muitos dias. Como que eu posso superar essa situação? Diz aí, Matheus. Olha, pontuando a primeira parte que ela fala, né, que ela sentiu e já é da igreja há muito tempo, com toda certeza ela deve ter, né, ouvido a palavra, tudo, com toda certeza deve ter ouvido. Só que um ponto, ela sente culpa por muitos dias, né, querendo não machucar as pessoas, mas com isso fica sentindo muito culpada. Um texto que me chama muita atenção é acerca de Tiago 5,16, só que primeiro eu aconselho a você a orar, a de fato se sentir culpada, a se arrepender, a falar com Deus de fato. E Tiago 5,16 fala nesse primeiro trecho: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Não que aqui, como citar a palavra, não é para eu chegar, né, ou ela sair falando para todo mundo, né? Não, mas ora a Deus de fato ali e pede direção a Deus, a conversar com uma pessoa que é de Deus ali, que você vê que gera frutos, e com toda certeza ela vai poder te aconselhar muito melhor. Nesse caso da Ana aqui, a gente vê que ela tem um cuidado com as palavras, com as atitudes, porque não é um desejo dela, mas até sem querer, ela acaba magoando, machucando as pessoas. E assim, você reconhecer isso já é um baita passo, isso aí, né? Você já deu ali o primeiro passo. E é o Espírito Santo que vai te mostrando e te constrangendo em amor, é claro, mas constrangendo você a mudar essa atitude. A gente falou aqui, se não me engano, da outra vez que você veio, sobre sermos filhos de Deus, correto? E o filho de Deus, ele carrega as características, carrega ali traços do caráter, do exemplo do próprio Deus. Então, o cristão, ele é um pequeno Cristo. Então, tem essas características e é isso que precisa ser mostrado. Muitas vezes você pode olhar e achar assim, mas é o meu jeito, mas é o meu temperamento, eu nasci assim, vou morrer assim. Cuidado, Gabriela. No caso é Ana o nome dela. Mas só para você entender que o Espírito Santo quer moldar você e a gente precisa estar sujeito a isso. Tem muita coisa que vai ser mudada. Se o Espírito Santo está te dando sinais, não ignore os sinais. Se alguém me pede o conselho, toda hora eu ajudo. E a pessoa não escuta, uma hora desanima, não é verdade? Sim. O Espírito Santo também é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Então, se ele está te dando sinais, esteja atento, não silencie, não apague o Espírito Santo, mas sim dê ouvidos, porque é o próprio Deus falando ao seu coração. E se precisa ser mudado, e de forma inconsciente ela tem machucado as pessoas, né? É o medo que ela tem. Ou seja, é algo natural dela. Seria o jeito, o temperamento, os costumes de casa, mas que não estão fazendo bem e que não são da vontade de Deus, então precisa ser mudado, esteja atento aos avisos do Espírito Santo. E no finalzinho também, ela fala assim, né, me culpo por muitos dias. Aqui, não tratando somente desse caso específico, mas da culpa como um contexto geral, eu queria trazer um exemplo que eu ouvi uma vez no podcast, eu achei muito interessante, porque falava sobre de quando nós somos os nossos maiores carrascos. A gente é aquele que mais
cobra de nós mesmos e não passando pano para Ana, não é esse o objetivo, mas que você venha entender, por exemplo, se viesse uma amiga conversar com você, desabafar, um amigo, né, no caso, viesse conversar e abrisse o coração e ele te pedisse um conselho, assim como a Ana pediu pra gente. Por mais errada que tivesse a pessoa, o amigo nunca ia chegar pro outro e iria ser grosseiro, não iria ali somente apontar as falhas, iria corrigir sim, mas em amor, iria dar conselhos na palavra, iria ter uma linguagem que não ia ser ofensiva para com o outro, não é verdade? Verdade. Se a pessoa vem pedir conselho e você não age assim, por que a gente não age assim com a gente mesmo? Verdade. Se é conosco, se é a mesma situação, mas a gente enfrentando, fala, nossa, sou burra mesmo, não sei o que, por que eu fiz isso? Poxa, merecia. Mas você não fala isso com um amigo, né? Você não fala, fez isso aí porque você merecia mesmo. Você devia ter pensado antes, você fez porque você quis. A gente é o carrasco de nós mesmos. Isso precisa ser mudado, que você tenha um pouco mais de compaixão consigo também, para não viver se culpando por tudo e todos, que você possa ter ali uma cabeça centrada, que você tenha sabedoria, que você possa agir com você mesmo, às vezes como você age com o outro, mas não tem essa compaixão consigo. Não é sentir pena de si mesmo, não é isso, mas você não ser o seu carrasco. Verdade, e é aquilo também que Deus, ele já nos perdoou. E ele não quer que a gente venha ficar remoendo culpa ano após ano após ano. Não, não é isso, sabe? Deus já nos perdoou, então a gente deve ver o que ele de fato declara na sua palavra. E em 1 de João, isso é muito forte, 1,9 fala, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então ele é fiel e justo, ele já está atento e já nos perdoou. E a gente confessar para ele e pronto, acabou. Porque se ela não se perdoar, ou melhor, ela sabe que Deus perdoou, mas não se auto-perdoa, era como se a lei dela estivesse acima da lei de Deus. Sim. E não é assim que a banda toca. No Salmo 32, o salmista escreveu assim, até o versículo 5 eu vou ler com vocês, porque esse texto é muito forte. O salmista escreveu, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, até o humor da pessoa mudou, né? O meu humor se tornou em sequidão. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui, o salmista, ele reconhece o pecado dele e reconhece a maldade desse pecado. Então, eu fiz e não é que eu achei ruim, eu até gostei, vamos dizer assim. Ele confessou a maldade do pecado dele. Ele foi sincero diante de Deus, até porque não tem como a gente esconder. Não tem como fazer ali um personagem diante da presença de Deus. E ele confessou. Isso é importante, isso que o Mateus trouxe. A gente precisa falar, colocar para fora e não ficar remoendo aquilo, ficar preso naquela situação. E é muito importante que a gente venha virar essa chave na nossa vida, porque se tem um caso que eu me lembro onde uma pessoa ficou completamente presa, foi o da mulher de Ló. Verdade. Porque Deus deu a salvação para eles. Falou assim, você e sua família, vocês saiam da cidade e não olhem para trás. O olhar para trás ali mostrou que a mulher de Ló, ela estava ainda apegada àquela cidade. O coração dela estava na cidade. O coração dela estava lá, então ela olhou para trás e ali ela virou uma estátua de sal. E uma estátua fica o quê? Presa, parada, travada, no meio do tempo. Uma estátua não se movimenta, uma estátua tá ali. E não tem mais o que se faça, não é verdade? E a gente se lembra, por acaso, até do nome da mulher de Ló? Nem lembra, tá só? Não tem nenhum nome registrado dela aqui. Então que você venha se livrar disso e escrever uma nova história, deixar o teu nome ali registrado. E não ser uma lembrança de uma pessoa que ficou presa no passado, uma pessoa que foi dominada pela culpa. Não é isso que Deus quer para sua vida. Sem querer te cortar. Não, pode ficar à vontade. O salmista Davi, ele é um belo exemplo de uma pessoa que não ocultava aquilo que se passava dentro dele para Deus. Não é à toa que ele foi considerado homem segundo o coração de Deus,
Mas, como a gente lembra, o Davi pecou, ele errou, mas ele mesmo assim ele não oculta, ele sempre expunha. Tem diversos textos que ele declara aquilo que estava dentro do seu coração para Deus. E, se eu não me engano, no Salmo 3, versículo 4, ele fala que eu clamei ao Senhor com a minha voz. E ele me ouviu desde seu santo monte. É um versículo que eu guardo comigo. Sabe que Deus, ele deseja ouvir, de fato, a minha oração para com a Ana, mas ele também deseja ouvir a própria Ana falar com ele do seu próprio problema, sabe? Sim. Então é isso que a gente precisa fazer. Não ficar escondendo a culpa, tentando fazer um personagem, mas colocar para fora, né? Jogar dentro das quatro linhas com Deus. Exatamente. Se eu posso lembrar um texto aqui para vocês, lá de Romanos 3, no versículo 23 ao 26, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se tem alguma coisa que nós tínhamos culpa, que nós éramos ali culpados, era a questão do pecado. O pecado que a gente já nasceu com esse pecado na conta, o pecado de Adão. Então, isso Jesus já venceu. Ele já cravou ali na cruz o está consumado, o tetelestai, já está feito. Se tinha alguma culpa sobre nós, essa culpa já foi tirada por meio de Jesus, o justo e justificador, ou seja, ele nos torna justos, não porque eu sou a santa, porque o Mateus é o santo, mas porque ele nos fez justos e isso é maravilhoso, é um privilégio. E assim como o Mateus falou, que você não venha colocar a sua concepção acima da concepção de Deus, se o sangue de Jesus já te livrou, já te lavou, já te perdoou de todos os seus pecados, de toda a sua culpa, por que a sua concepção está superando e você vira o seu maior carrasco? Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo infinitamente melhor, que você só vai viver depois que você superar essa situação e escrever uma nova história em Cristo Jesus. Amém. Perfeito? Verdade. Mateus, muito obrigado por tudo que você acrescentou no programa de hoje. E antes de encerrarmos, eu queria que você falasse, você é o líder de jovens lá da sua igreja, e que você possa falar aqui aonde acontece o grupo jovem, né, o endereço, qual é o horário, qual é a mídia social, enfim, tudo que essa pessoa precisa para ser abraçada ali pelos jovens de Magalhães Bastos. Sim, olha, a gente está lá na rua Paraguaçu, número 533, que fica ali, né, bem em frente ao Largo do Tomate, um lugar bem ali conhecido ali da Pós-Vida da Zona Oeste. A gente está todo domingo às 4 horas da tarde, temos uma reunião de jovens ali abençoada e você é meu convidado. Te esperamos lá, que vai ser uma grande bênção. E também temos ali a mídia social no Instagram, JQV_Magalhães B. No final, te esperamos lá. Perfeito, obrigada, Mateus. E antes de irmos, só um versículo para ficar no seu coração. O salmista, a gente falou, né, de Davi, o homem segundo o coração de Deus. No Salmo 51, quando ele está falando do pecado que ele cometeu, se arrependendo, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aqui Jesus não tinha vindo ainda, a gente está falando do salmista Davi, mas hoje nós temos já o sacrifício de Jesus por nós. É Ele quem te lava, é Ele quem te purifica e é através dele, o justo e justificador, que a gente pode escrever uma nova história, viver o pleno que Deus tem para nós, né, Mateus? É a vida e vida com abundância. Perfeito! Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!